Brasil, que já foi considerado um país jovem, está envelhecendo, por isso é preciso olhar com mais atenção aos idosos. Cada vez mais ativos, eles têm garantido o sustento da família e estão ganhando espaço no mercado de trabalho. Mas os direitos garantidos em lei ainda dependem de uma maior consciência e compreensão da sociedade. Sexta-feira, 15h, horário de expediente em Brasília. No gabinete de um senador encontramos este homem de 77 anos em plena atividade. De cabelos brancos, ele se autodenomina gerontólogo. Segundo ele, uma espécie de psicólogo da terceira idade. Na tela do computador, dá para ver que o assunto ocupa o tempo do seu Medeiros há mais de 20 anos. CRTC é cama, rádio, televisão e cama. Entrou nessa rotina, depois de aposentado, morre em 2 anos. Aparece tudo que é doença, tudo que é coisa e o aposentado morre. O interesse pelos problemas da terceira idade começou quando ele mesmo se aposentou como radialista e decidiu fazer um curso para estudar a geriatria no mundo. Hoje, seu Medeiros não hesita em apontar a principal causa de aflição de quem chegou à idade mais avançada no início desse século. A incompreensão da sociedade, da necessidade de que a pessoa idosa seja respeitada como um ser humano responsável pela sociedade que hoje vive no país. Nós formamos esta sociedade que está aí. Pai de 4 filhos, avô de 9 netos e bisavô de outros 3, o ex-radialista reconhece que a legislação garante mais proteção ao idoso no Brasil. O Estatuto do Idoso, as leis que nós temos, a 8.842, que criou a Política Nacional do Idoso, e o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741, são leis federais que normatizam tudo isso. Hoje, o filho que abandona o pai no asilo pode ser preso e pagar multa. A família podendo criar e colocou o pai num asilo, numa instituição asilar, está sujeito às penas da lei. Hoje é lei federal. Só que a nossa sociedade, infelizmente, o ser humano brasileiro sempre dá um jeitinho, tenta o jeitinho para cá, mas está na hora de acordar, porque os idosos estão começando a lutar pelos seus direitos. Ele mesmo reconhece que muitas vezes é o rendimento do idoso que garante a tutela familiar. Descobrimos um amor diferente que a nora e o genro podem obter. Não tem o amor filial para se dedicar, mas pode ter o amor patrimonial. Voltar a trabalhar depois da aposentadoria pode fazer bem para o corpo e o espírito. O problema é que muitos idosos continuam trabalhando por necessidade e são os responsáveis pela renda familiar. Os idosos estão garantindo uma grande parte dos domicílios, principalmente Norte e Nordeste. Foi observado que, embora os idosos sejam 11% da população do Brasil, eles são 23% como pessoas de referência do domicílio, que é a antiga denominação de chefe de domicílio. Para este sociólogo, a responsabilidade em manter o provimento da família pode ser frustrante. O que nós verificamos, na verdade, é que como há uma dificuldade imensa de você manter as unidades familiares, os mais velhos, aqueles que têm uma renda um pouco mais estabelecida, que têm mais condições, acabam transferindo a renda, aumentando a sua responsabilidade pela criação de filhos, netos, até de bisnetos, e o seu tempo passa a ser dedicado a cuidar da família, como eles cuidar dos próprios filhos. Reflexos do jovem Brasil que está envelhecendo e com pessoas cada vez mais ativas. A população idosa do país mudou e é preciso repensar a melhor forma de garantir acesso a direitos fundamentais. O acesso à informação, novas tecnologias e evolução da ciência contribuem para o aumento da longevidade. Outro fator é a descoberta do lazer como uma coisa muito importante também para a cabeça do idoso. Ele não é mais aquele idoso que fica vendo televisão o dia inteiro e fazendo tricô, na cadeira de balanço, a clássica figura, né? Ele hoje é estimulado a sair, a desenvolver habilidades, a procurar lazer, a ter grupos de amigos, grupos de igreja, em que ele desenvolva a sua criatividade e sua autoestima seja bem desenvolvida também. Esta coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Universidade de Brasília acredita que o país ainda não está preparado para a nova formação populacional. O jovem acha que vai ser jovem a vida inteira
e não está consciente da necessidade do idoso. Ele não está acompanhando bem essa invasão de idosos, né? Porque os idosos, as pessoas quando se aposentavam, logo depois morriam. Hoje em dia não, se a pessoa se aposenta, vive mais 30, 40 anos. A gente vê, inclusive, infelizmente, muito desrespeito a idosos ainda na nossa sociedade, que a gente tem que coibir e tem que educar para que a gente possa acolher os nossos idosos, porque a gente pretende ser um deles daqui a pouco, para que a gente possa ter efetivação de direitos. E a gente tem que lembrar sempre que a efetivação de direitos, ela se dá de forma desigual porque há desigualdade. Então, a condição de um jovem ativo é diferente da condição de um idoso que já contribuiu para a sociedade fortemente. Então, não é privilégio, não é prerrogativa, não é benesse, é, na realidade, direito que tem que ser efetivado. Seja a vaga específica, seja a possibilidade de tratamento diferenciado na fila do banco, seja em relação ao tratamento diferenciado dentro do ônibus ou em relação ao pagamento de passagem para transporte, é necessário que a gente busque efetivação e ampliação desses direitos sempre. É incontestável que houve avanço nos últimos anos para ampliar os direitos dos idosos. A coordenadora lembra das leis aprovadas como atendimento preferencial, reserva de vagas em estacionamentos públicos e de assentos em ônibus de transporte coletivo, além da possibilidade de passagens gratuitas no transporte rodoviário. Mas afirma, quem pode efetivamente fazer valer os direitos são as pessoas. A pessoa sabe que no ônibus tem uma vaga para o idoso. O idoso entra no ônibus, tem um jovem sentado lá. Se o jovem não tiver consciência, não se levantar, dá para ele, o direito dele não está garantido, não é isso? Então, o que garante que o idoso tenha seus direitos garantidos é a própria população, que vai respeitar ou não esses direitos. Se com o passar do tempo a aposentadoria não for suficiente para manter o sustento, outras possibilidades são viáveis. Este jurista lembra que, em caso de necessidade, é a família que deve garantir os direitos básicos dos idosos. A questão dos alimentos não é só uma via de mão única, não. A mão é dupla. Assim como um pai paga alimento para um filho, hoje o binômio necessidade-possibilidade, necessidade quem recebe, possibilidade quem paga é o auge do alimento. Ou seja, se um pai que tem um filho ou uma mãe, um filho maior de idade, economicamente ativo, trabalhando, e surge a necessidade, poderia pedir pensão alimentícia do filho ou da filha que estivesse trabalhando. Envie a sua sugestão para o Repórter Justiça. O endereço é repórter.justiça.stf@stf.jus.br. Antigamente, quando eu me excedia ou fazia alguma coisa errada, naturalmente minha mãe dizia: ele é uma criança, não entende nada. E por dentro eu ria satisfeito.